Vamos ao tema da nossa aula de hoje. A origem de Satanás na teologia. A origem de Satanás na teologia. Muito bem, a nossa compreensão sobre o diabo, pregado principalmente no cristianismo popular de hoje, eu acho que você entende quando eu falo cristianismo popular, ou seja, aquele que você está vendo nas mídias, na televisão e tudo mais, aquele que normalmente tem até mais voz, porque eles têm mais meios de comunicação. O que se fala sobre o diabo? O que se fala sobre os demônios? Esse é o meu pensamento mesmo, de que algumas compreensões se assemelham ao da Idade Média. Porque o diabo, ele passou a ser usado como um instrumento na mão da igreja para poder, pelo medo, fidelizar os irmãos. Sabe aquela história do bicho-papão em cima do telhado, que alguns pais faziam, aterrorizando a sua criança? É só você pensar, fala para a criança, olha, um boi da cara preta, o bicho-papão em cima do telhado, a cuca, que é um bicho mitológico, né, da mitologia brasileira, tudo para amedrontar a criança. Em outras palavras, dorme logo, porque senão o bicho-papão vai te pegar. Então, este medo era um medo didático, que na minha opinião é errado. Não é assim que a gente deve ensinar os nossos filhos. Da mesma maneira, as pessoas têm usado o diabo para isso. Irmão, olha, não vai assistir o futebol porque você vai se afastar de Deus. Ou como falaram para mim na minha juventude, não faça faculdade porque isso vai te afastar dos caminhos do Senhor. Ou como tantas outras coisas aparecem na base de toma cuidado, senão o diabo vai te pegar. Então, no passado, tudo aquilo que não se compreendia sobre forças da natureza, por exemplo, os antigos atribuíam aos deuses. No judaísmo tardio, que nós vamos estudar o que é isso, e tanto quanto no cristianismo primitivo, foi muita coisa atribuída a Deus e ao diabo. As religiões antigas também, eu falo aqui das eras antigas, né? Também você nota essa ênfase muito grande. Por isso, eu até acho que é essa a origem do politeísmo. Porque algumas religiões têm tantos deuses? Porque a tudo que não entendiam, ao trovão, ao raio, à tempestade, ao fogo, ao vento, a tudo isso que não entendiam, então eles atribuíam aos seus deuses, criando um deus para cada um desses. Nós estamos estudando a Bíblia em linha cronológica na nossa escola aqui, que é o Didaquê. Estudando cronologicamente, a gente percebe que a teologia está em constante mudança. Para isso é importante a gente saber um negócio aqui. Deus não muda, mas a teologia sim. Teologia é uma forma de tentarmos compreender melhor o divino e o desconhecido. Lembra, teologia não é Bíblia, teologia é o que a gente entende daquilo que nós lemos da Bíblia. Por isso, se é o que a gente entende, então a nossa leitura de diversos textos bíblicos precisam de revisão. E essa revisão, ela precisa ter uma chave de interpretação que nós chamamos da chave do amor de Deus. Quando a gente compreende o amor de Deus, é que a gente começa a questionar, não a Bíblia, mas o nosso entendimento acerca da Bíblia. Muitos anos atrás, por exemplo, quando eu era ainda um jovenzinho, né? Eu tinha 19 anos de idade, e eu lendo o texto de Apocalipse, eu fui aberto com Deus para dizer assim para ele, eu falei, Deus, eu não acredito nisso aqui. E quando eu falei para Deus que eu não acreditava naquilo, eu não estava falando que eu não acreditava na Bíblia. Eu estava falando para Deus, eu não acredito no que eu estou entendendo do que eu estou lendo.
Então, o que eu fiz? A partir dali, ao invés daquilo me afastar da Bíblia Sagrada, foi bem o contrário. Eu passei a ler o mesmo texto diversas e diversas e diversas e diversas. Se eu não me engano, eu acho que eu li 37 vezes o texto inteiro de Apocalipse, não num dia só, por favor, nos dias sequentes, lendo, para depois começar a fazer os meus primeiros esboços e revendo o que eu tinha realmente compreendido do texto. Aí eu estava familiarizado com aquele texto. É interessante isso, porque nós precisamos fazer isso agora com algumas verdades das Escrituras Sagradas que a gente considera como imutáveis. Por exemplo, em alguns credos, por exemplo, alguns lugares, se prega aquele inferno igual foi desenhado por Dante Alighieri na Idade Média, e colocam aquilo como sendo a teologia ou o cristianismo. Não acreditar naquilo, você está excomungado. Eu diria, está na hora de nós revermos isso. A Bíblia não muda, Deus não muda, mas a nossa compreensão acerca da Bíblia, acerca de Deus e acerca de muitos ensinos que nos chegaram, principalmente no cristianismo, pela Idade Média, eu acho que nós precisamos, com honestidade, revisarmos. Com relação ao diabo, foi Deus que criou um ser tão poderoso, tão maligno, tão articulador, tão perigoso, tão cheio de poderes, ou foi nós que atribuímos ao diabo tais poderes? Porque hoje se fala tanto do diabo, eu cheguei a citar isso por esses dias, de uma pessoa que uma vez me procurou e estava dizendo tudo que ela falava era do diabo, e porque o diabo estava saindo de casa e o diabo me atrasou, eu cheguei atrasado no serviço porque o diabo fez eu chegar atrasado no serviço, e o diabo na vida do meu chefe fica me perseguindo, e tudo era o diabo, e aí eu parei a pessoa, um momento que eu estava no meu limite, passando, atingiu aquela linha, eu falei, olha, irmão, deixa eu te falar um negócio, assim, o diabo não é onipresente. Onipresença, ou seja, poder estar em todo lugar ao mesmo tempo, é um atributo de Deus. Só Deus pode estar em tudo ao mesmo tempo. Ora, se ele não é onipresente, nós temos quase, naquele tempo era quase, hoje já passamos, 7 bilhões de pessoas no mundo. Você é muito importante, hein? Porque de 7 bilhões o diabo fica só na tua cola. Então, você percebe como alguns ensinos fizeram algumas pessoas supervalorizarem o diabo, mas isso é de propósito, porque ao supervalorizar o diabo, elas vencendo o diabo, se supervalorizam também, se tornam superpoderosos, assim como alguns líderes cristãos que falam do diabo o tempo todo, porque ele fala do diabo e fala que venceu o diabo, e que expulsa, e que isso, e que aquilo. Então eles se tornam grandes e poderosos, porque eles criaram um monstro, e eles, como diz naquele livro, acabam lutando contra moinhos de vento, como se fossem grandes monstros. Vamos para a Bíblia Sagrada. Vamos examinar na Bíblia Sagrada como foi surgindo o pensamento do diabo, né, e dos demônios na teologia, e como isso foi passando por modificações cronológicas. Eu estou indo por ordem cronológica nos textos bíblicos. Quando eu falo ordem cronológica, eu não estou falando começando em Gênesis e terminando em Apocalipse, porque Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito, ele é o primeiro na ordem do livro da Bíblia Sagrada, mas não o primeiro a ter sido escrito. Então, você que já está estudando com a gente aqui, você pode notar que nós temos buscado trazer tudo em ordem cronológica, na medida em que cada texto tenha sido escrito. Vamos lá. A Bíblia hebraica, quando eu falo Bíblia hebraica, eu estou falando do Antigo Testamento, igual nós temos na Bíblia chamada protestante. O Antigo Testamento da Bíblia protestante é a Bíblia hebraica, igual os judeus têm até hoje. Aquele Antigo Testamento que nós temos na Bíblia católica, com 7 livros a mais,
que são chamados deuterocanônicos, já é a Bíblia da Septuaginta, é a Bíblia grega que a gente chama. Então, a Bíblia hebraica ela é uma coletânea de livros que foram escritos ao longo de muito tempo. Alguns são bem antigos, começam lá no período da monarquia, talvez ali se compilaram os primeiros livros. Não é que ali surgiram as suas histórias, as histórias, como nós já estudamos nas primeiras aulas do nosso Didaquê, foram trazidas de geração em geração, né? Vimos como é que isso era feito, né? Entre as comunidades que se reuniam sempre, transmitiam através da oralidade aqueles conhecimentos, até que começou a ser registrado, principalmente no período ali da monarquia. Então, desde ali, do início da monarquia, nós temos alguns livros sendo escritos e outros bem mais tarde, monarquia mais ou menos século IX, século X, quando você chega os últimos livros do Antigo Testamento no século II. Então você tem aí uma gama muito grande de centenas de anos para se formar o Antigo Testamento como nós temos hoje. Por isso nós usamos o termo Bíblia, Bíblia de biblioteca, ou seja, coletânea de livros. É isso que é a Bíblia Sagrada. Então, os últimos livros que nós temos seriam as histórias dos cronistas, né? E depois nós temos também o livro de Daniel. Esse é um dos últimos livros do Antigo Testamento a terem sido escritos. Então nós vamos começar a examinar os tempos antigos, né? Os textos antigos com o nosso tema, e vamos ver o desenvolvimento desse assunto de hoje, que nós vamos falar sobre a origem de Satanás, na teologia, né? Ao longo da história. Os primeiros usos do vocábulo Satã. Deixa eu te explicar o porquê. Na língua hebraica, o nome usado é Satã. No aramaico é a língua falada nos tempos de Jesus, seria o hebraico atualizado, é muito parecido com o hebraico antigo, como é o espanhol e o português. Mas no aramaico é Satana, de onde vem, transliterado para nós, a palavra Satanás. E diabo. Diabo é quando foi traduzido para o grego. Quando foi traduzido o Antigo Testamento para a língua grega na Septuaginta, que nós vamos ver daqui a pouco nos nossos mapinhas, lá quando isso aconteceu, então se trocou a palavra Satã por diabolos, no qual foi transliterado para o português como diabo. Então, Satanás vem de Satã, diabo de diabolos, uma do hebraico, outra do grego. Essa palavra Satã, ela tem a sua origem nos tribunais que se reuniam nas portas das aldeias, porque os líderes de uma comunidade, né, de um vilarejo, normalmente se sentavam às portas ali do vilarejo e ali se tinha o tribunal. No tribunal, aquele que era o promotor, ou seja, aquele membro do tribunal encarregado de acusar o réu, ele era o Satã. A palavra Satã era inicialmente somente um promotor, passou então a ganhar o significado também de adversário, de inimigo e de acusador. Então é interessante porque quando começa a aparecer a palavra Satã na Bíblia, ela não se refere a Satanás, como nós temos hoje, é o diabo, ela não se refere a um personagem, ela simplesmente é uma função, é um promotor, é um advogado de acusação, né? Ou, como outros textos você vai ver, até um adversário, por exemplo, o inimigo, no sentido de adversário, alguém que se volta contra você, ele é um Satã, é essa que é a palavra usada. Então você nota que essa palavra, nesse momento, ela não tem o sentido de uma personagem. A primeira vez que ela aparece na Bíblia, em ordem de composição do texto, agora sim lá, né, em Gênesis, e não em ordem cronológica, que é como nós estamos estudando, é num texto de tradição que a gente chama de tradição javista. Nós temos algumas tradições, porque nessas tradições javistas, você vai ver que nesses textos tem animais falantes, por exemplo, você vai ver a mula falando com Balaão, ou, por exemplo, a serpente lá em Gênesis, né? Então,
O Pentateuco, deixa eu colocar isso aqui para você que nós vamos estudar isso melhor até. Aliás, nós já estudamos isso na aula 5, na chamada História Deuteronomista. O Pentateuco ele é formado por um conjunto de tradições que normalmente se divide em 4 tradições. A javista, ou seja, as tradições que chamavam Deus de Yahvé ou de Javé. A eloísta, as tradições que chamavam Deus de Elohim. A sacerdotal, que são as tradições dos sacerdotes que normalmente juntaram o nome Javé Elohim, e eles têm também aquelas práticas sacerdotais, principalmente ali de Levítico e tudo mais. E a deuteronomista, que é uma outra tradição que conta a história normalmente das tradições dos povos do norte, de Israel do norte. Então, esses conjuntos de tradições e contos, eles foram desenvolvidos cada um numa etapa da nação de Israel e trouxeram as suas influências. Nesse texto agora que nós vamos ler muitos textos hoje. Nesse primeiro texto que nós vamos ler, por exemplo, que é um texto desenvolvido no início da monarquia de Israel. No início da monarquia de Israel, ali na época de Davi e Salomão principalmente, eles sentiram a necessidade, vamos dizer assim, aqueles que trabalhavam no templo, os sacerdotes, você vai ver que a teologia tem tudo a ver com o templo. Você vai ver isso mais adiante. Como eles trabalhavam ali no templo, eles precisavam contar a história desse povo. Que povo é esse que está agora debaixo do grande Salomão? Que povo é esse que está aqui? Então, para tentar descrever esse povo, foi buscando as tradições antigas e reescrevendo. Embora se referia a tempos do passado, isso estava sendo escrito algo em torno do século 8, 9 e 10, antes da nossa era comum. Números 22, 22, diz assim: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, que foi ali Balaão no caso, né? E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. A palavra adversário, como você está vendo aí, tem até a palavra hebraica aí para você ver, é a palavra Satã, ou seja, adversário, alguém que se opõe. Você percebe que nessa primeira aparição do nome Satã, não é ainda um nome próprio, ele é apenas um adversário. Inclusive, quem é que está contra ali é um anjo do Senhor, que aqui em nenhum lugar diz que é Satanás, como nós conhecemos hoje, né? Mas apenas diz que ele se colocou como adversário. Essa palavra também ela pode aparecer não apenas para se referir a um anjo, mas ela pode aparecer, como ali apareceu nesse texto de Números, ela pode aparecer também como um ser humano que seja um adversário. E eu vou te mostrar vários textos em que isso acontece. Vamos lá, textos antigos. Por exemplo, 1 Samuel 29, versículo 4, diz assim: porém os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso Satã, ou seja, nosso adversário no combate. Eu vou explicar o texto. O texto se refere a Davi, que fugindo de Saul buscou refúgio na terra dos filisteus e passou a morar lá um tempo. Acontece que tempos depois, Saul trava uma guerra contra os filisteus. Os filisteus eles tinham uma liderança de 5 reis e esses 5 reis se reuniram para a batalha contra Saul. Um deles, que Davi estava no território dele, disse: eu vou levar Davi junto. Davi é um grande guerreiro e ele tem homens junto com ele, porque Davi já tinha seu próprio exército. Ele tem homens junto com ele, ele vai batalhar do nosso lado, ele é fiel a nós. Os outros 4 disseram: não, de jeito nenhum, para que ele, estando no meio da batalha, ele não veja que é o povo dele e acaba se voltando contra nós como Satã, ou seja, como adversário. Você nota aí que a palavra Satã não tem nada a ver com o diabo, né? Tem a ver com ser um adversário. 1 Reis capítulo 11, versículo 14, diz assim: levantou o Senhor contra Salomão um adversário. E aí a palavra Satã que aparece. Quem era? Haddad, o edomita.
este era da linhagem real de Edom. Ou como você vê no Salmo de número 38, no versículo 20, diz assim: da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus satãs, são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. E isso você vai ver também em outros textos, em 2 Samuel, no capítulo 19, no versículo 22, em 1 Reis, no capítulo 5, no versículo 4, também em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 23. O texto está aí na sua tela, se você quiser copiar, mas também vai estar na sua apostila. Todas essas passagens, em todas elas, você vai notar que a palavra Satã está lá traduzida como adversário e não como um nome para o diabo. Então, como você vê, o vocábulo Satã aqui não é um nome próprio. Nós encontramos, na verdade a gente não vai encontrar nos escritos de tradição antiga da época das monarquias, ou seja, as teologias do primeiro templo, eu vou te explicar isso já para você o que é isso, o vocábulo Satã sendo usado como nome próprio, mas apenas alguém que se opunha a algo. É importante a gente se lembrar que nesse período da história da religião de Israel, prevalecia a tradição dos hebreus, onde se cria que o Deus de Israel é que era o criador de tudo, inclusive do mal. Sendo assim, quando o povo sofria algum mal, ele entendia que era Deus, o Yahvé Elohim, que estava castigando a eles. E essa ideia perdurou até o final do exílio da Babilônia, no início do domínio dos persas, antes da edificação do segundo templo. Para você entender isso, eu vou abrir um mapinha aqui para você. Nesse mapa que você já tem aí, das aulas passadas que nós já te demos, simplesmente eu coloquei esse laranja aí para destacar. Nota que ali tem uma setinha apontando bem para o começo, na época de Salomão. E bem no final, na queda de Jerusalém. Todo esse período é o período do primeiro templo. Então, ao longo de todo este primeiro templo, este momento, né, vamos dizer assim, do judaísmo, ou eles ainda carregavam as tradições do chamado do hebraísmo, ou seja, eles entendiam durante todo esse período, e até avançando um pouco mais, você vai ver depois, até antes de edificação do segundo templo, eles entendiam o seguinte: Deus criou tudo, inclusive o mal. Se alguma coisa acontece, foi Deus quem fez. A ideia deles era uma ideia do monoteísmo, ou seja, não existe outros deuses, só existe o nosso Deus. Portanto, não existe, eles nunca falaram de existir um Satanás, um Deus do mal, vamos dizer assim, nada. Quem fazia era Deus. Ah, mas se um mal me acontecesse? Foi Deus. Deus, ele faz o bem, ele faz o mal, ele faz todas as coisas. Você vai ver isso, por exemplo, num texto de Isaías, Isaías 45, versículo 7, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Algumas versões trazem uma outra tradução, por exemplo, a própria NVI traz para a gente a palavra, em vez da palavra mal, a palavra desgraça. Eu crio a desgraça. É uma maciada no texto, porque na língua hebraica, o termo que está sendo usado lá é o termo ra, e esse termo significa mal. Por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele mal ali é ra. Então, tudo que é mal é essa palavra. Então, a ideia do mal na teologia judaica antiga, ou do hebraísmo, ou da teologia judaica antiga, era que este mesmo mal vinha de Deus, porque Deus era o criador de todas as coisas. Era o monoteísmo sendo levado a extremo. Se Deus era o único Deus, não tinha ninguém semelhante a Ele, ou ninguém para se opor a Ele. Portanto, tudo era feito por Ele. É importante se lembrar que esse texto do segundo Isaías, vocês já estudaram isso aqui comigo, primeiro Isaías, o livro de Isaías são 3 livros, em um só aqui para nós. O primeiro Isaías é escrito pelo Isaías mesmo, e ele vai até o capítulo 39.
Do 40 em diante, nós temos o segundo Isaías. O segundo Isaías, ele é escrito depois que eles vão para o cativeiro babilônico, ficam lá um tempo no cativeiro babilônico, os persas vencem os babilônios e mandam os judeus de volta para a terra deles. Lá quando chegaram nesse lugar, tem esse texto, ou nessa trajetória toda, é que tem esse texto desses profetas, discípulos de Isaías, que escreveram essa continuação do livro de Isaías, das profecias de Isaías, que a gente considera o segundo Isaías. O terceiro Isaías é do capítulo 55 até o 66. Então, dali você tem já um outro período ali da história, que eu também vou citá-lo aqui. Então, você nota que nesse período em que foi escrito o segundo Isaías, ele elogia, por exemplo, Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, para ele citar Ciro, rei da Pérsia, Ciro, rei da Pérsia, já deveria ter nascido, se tornado rei, libertado o povo de Judá, não é? Os judeus, para voltarem para Jerusalém. Por isso aquela frase, Ciro, meu servo. Né? Então você nota que era um período bem posterior da vida de Isaías, porque Isaías já tinha morrido muito tempo antes. Aliás, no mapinha anterior, esse último mapa que eu coloquei, ele tem aí o período de Isaías para a gente ter uma ideia. Olha lá onde é que está o profeta Isaías. Isaías está operando ali principalmente naquele período que você tem ali desde Uzias, né, até o período, até Manassés. Manassés é quem mata Isaías. Então, o rei Manassés, lá embaixo você tem uma trilhazinha vermelha lá embaixo mostrando o período histórico de Isaías, né? Então, e esse texto de 2 Isaías fala de Ciro, que aconteceu bem depois desse período. Vamos continuar. Em Amós, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim: Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara Yahvé. Como vocês veem nesse texto, você nota que naquele período todo da monarquia, pré-exílio, antes de ser levado para o exílio da Babilônia, que o pensamento era que inclusive o mal, os castigos, o morticínio, tudo isso era feito em nome de Yahvé, ou por Yahvé. Em Amós capítulo 3, no versículo 6, diz assim: Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Agora olha a segunda frase. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Como você nota aí nesse texto, e ele está dizendo que qualquer mal que acontece foi Deus que fez. Isso você vai ver, por exemplo, nos outros textos, ali no rodapé dessa tela, você está vendo, ó, em 1 Samuel 16, por exemplo, é citado que um espírito, ou seja, ruach em hebraico, um espírito maligno, de novo a palavra ra, né? Um espírito maligno da parte do Senhor é citado ali. Então Deus enviou um espírito maligno, de acordo com 1 Samuel 16. Em 2 Samuel 24, diz ali que o Senhor que envia a peste e que tem um anjo do Senhor causando a destruição. E em 1 Reis 22, e o versículo 23 também, diz que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca dos profetas. Esse texto, esse mesmo pensamento, você também encontra, por exemplo, em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 a gente só conhece a primeira parte, né? Que se você ouvir atentamente o Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Mas depois ali do versículo 15, você vai ver algumas outras coisas. Falou que se você não ouvir a voz do Senhor, não seguir atentamente a lei do Senhor, virão sobre ti, te alcançarão todas essas maldições. E aí diz as coisas que Deus amaldiçoaria o povo. Ali não fala que é o diabo, não fala que é Satanás, fala que é Deus que faria isso. É importante frisar que a religião daquele tempo e a preocupação da religião naquele tempo
era de assuntos práticos, como a colheita, abençoar a colheita, ter saúde, ter vida longa. É por isso que eles ofereciam, isso não é só os judeus, os outros povos do mundo todos eram assim, ofereciam sacrifícios aos deuses para que os deuses não ficassem irados com eles, ao contrário, ficassem contentes e os abençoasse. Da mesma maneira, os hebreus, eles pensavam assim também: vamos agradar ao nosso Deus, vamos seguir a sua lei, praticar os seus mandamentos, oferecer sacrifícios ao Senhor, e Ele vai se agradar de nós, e aí a nossa colheita vai dar, a chuva vai chegar no tempo certo. Era assim, mas não se citava o tal diabo. Agora, quando é que surge então este pensamento acerca de Satã como Satanás, ou como diabo, dentro do judaísmo? Vai aparecer só no período do Segundo Templo. Para você entender melhor aqui, eu vou de novo recorrer aos meus mapinhas, que são 3 mapinhas aqui agora. Note bem. O primeiro templo foi construído por Salomão. Salomão construiu o templo e depois Israel se dividiu em 2, o norte e o sul, e o templo passou a ser propriedade do povo do sul, aqueles que estão em azul aí na sua tela. Durante todos aqueles reis, nós temos o templo erigido lá em Israel. Para você ter uma ideia, se você ver aí, já que Salomão é de 970 mais ou menos, e a destruição do templo aconteceu em 587, você vai ver aí que nós temos um vasto momento, mais de 400 anos aí, aproximadamente 400 anos, que você tem aí de Israel, de toda a religião de Israel em torno do templo. Muito bem, o templo é destruído, aquela linha preta vai lá para cima porque o povo de Israel ficou no exílio babilônico e ficou ali no exílio babilônico por um período de quase de 50 e poucos anos. Nós já vimos isso aqui numa das nossas aulas, né? Não é 70 anos é o tempo do período da Babilônia. Continuando no nosso mapa. A Pérsia, então, domina a Babilônia. E quando a Pérsia domina a Babilônia, no primeiro ano, o Ciro, que era o rei da Pérsia, assume a Babilônia. No seu primeiro ano de governo ali, ele manda todos os judeus de volta para reconstruir Jerusalém e também para edificar o templo. Ora, nesse período teve um vai e vem muito grande. Nós tivemos aqui um vai e vem grande entre constrói e não constrói o templo, tiveram oposição ali de samaritanos, faltou recursos, o povo começou a construir o templo e parou, aí surge o profeta Ageu, surge o profeta Zacarias, e nesse período reforça, é nesse período também que é escrito o livro de Jó, então nesse período reforça para a reconstrução do templo. Mas a reconstrução do templo, ela só se dá depois da morte de Cambises. Cambises, por exemplo, era filho do rei persa, do Ciro da Pérsia. Então, depois que o Ciro da Pérsia morreu, depois que o Cambises vem, assume o seu governo, morre, lá nas épocas mais posteriores de Artaxerxes ou Xerxes, que ali tem alguma confusão ali de alguns nomes, é que você começa numa correspondência as autorizações para que eles realmente construam o templo. Muito bem. Quando esse templo é reconstruído, e é chamado Segundo Templo, grava bem isso que é importante. No Segundo Templo surge então uma nova teologia. A teologia vai se modificando ali, a maneira deles compreenderem algumas coisas que os textos antigos não narravam foi mudando, e é isso que nós vamos estudar aqui. Então vamos voltar primeiro para o nosso mapa, para você ter uma visão histórica. Então, durante todo esse período que você está vendo aí marcado em laranja, é o período do Segundo Templo. Então esse Segundo Templo perdurou, depois vem os gregos com Alexandre o Grande, dominam a Pérsia. Note que só debaixo da Pérsia foi mais de 200 e poucos anos ali. Aí vem o Império Grego também se divide, começa aquela pressão sobre os judeus, até que na revolta dos Macabeus eles ficam independentes e tem ali 100 anos de liberdade, de independência de Judá, chamado período dos Asmoneus, que você vai ver mais adiante de um livro escrito nesse período também, mas não um livro que participa da nossa Bíblia, apenas naqueles textos
que foram acréscimos na Bíblia Católica, porque ele foi escrito em grego. E aí surge Roma. Quando Roma domina aquela região, Herodes o Grande constrói um terceiro templo. E esse terceiro templo é o templo que aparece na época de Jesus. Alguns chamam de segundo templo ainda, apenas da reforma de Herodes, mas não é segundo templo porque ele mudou completamente a planta do templo. Inclusive construiu uma fortaleza ali, e nessa fortaleza ela tinha vazão para o pátio do templo, e isso era um escândalo para os judeus, mas de fato esse terceiro templo perseverou. Durante todo o período de Jesus tem esse terceiro templo edificado. Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, é deste templo novo que foi construído por Herodes, e de fato no ano 70 teve uma rebelião dos judeus que começou em 66 e ela vai terminar em 70 com a invasão completa de Roma sobre Jerusalém e destrói o templo de Jerusalém, e a destruição desse templo de Jerusalém permanece até hoje. Portanto, aquelas ruínas que você tem lá dos muros do templo, né, que o pessoal vai lá colocar os bilhetinhos de oração que falam que é do templo de Salomão, não é do templo de Salomão, não é nem do templo de Salomão, nem do segundo templo que a gente chama templo de Esdras, é do terceiro templo, o templo chamado templo de Herodes. Então, em cada uma dessas construções, você vai ver que tem uma teologia que roda em torno do templo. O pensamento hebraico, quando começa a pensar Satã como um nome próprio, isso já ocorre um pouquinho mais adiante. Por exemplo, um exemplo que deixa bem claro que a crença em Satanás como um personagem distinto na teologia judaica, que é algo posterior, você vê no relato do recenseamento feito por Davi. Num texto antigo que é de Samuel, esse texto de Samuel ele foi escrito naquilo que a gente chama de história deuteronomista, é um texto mais antigo e é descrito de uma maneira. E num texto mais recente, um texto posterior, que já é o texto do segundo templo, que é o texto de Crônicas, da história cronista, narra a mesma ocasião lá atrás de Davi, só que descrito de outra maneira. E é neste livro de Crônicas que vai aparecer pela primeira vez, em ordem cronológica, tá? Não em ordem dos livros da Bíblia, mas na ordem cronológica, é no livro de Crônicas que vai aparecer o vocábulo Satã como um nome próprio, como um ser, como uma entidade maligna. Vamos ver isso em Crônicas. 1 Crônicas 21, versículo 1, diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Note aí a palavra, foi Satanás quem incitou a Davi, ou levou Davi a fazer o recenseamento. É interessante notar, porque algumas pessoas falam, puxa, era só um recenseamento, né? Não tem o IBGE aqui, não era bem isso, queridos. O recenseamento que Davi fez foi para controlar o povo. Ele queria saber quantos tinham nas famílias para cobrar impostos deles para fazer um exército ainda maior. Ou seja, ele queria controlar mais a nação, coisa que Salomão acabou fazendo e Deus não concordou com isso que Salomão fez. Nós já estudamos isso aqui. Então, mas Davi também teve essa intenção. Só que quando Davi tem essa intenção, diz o texto aqui de Crônicas, que foi Satanás que influenciou Davi a pensar dessa maneira. Eu quero te lembrar que o livro de Crônicas faz parte de alguma coisa que nós chamamos de história cronista. A história cronista ela é composta desses livros, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Ou seja, se o texto tem até Neemias, então certamente quem escreveu está depois de Neemias. Ou seja, depois que o segundo templo já estava erigido. Então o texto de Crônicas, embora se refere lá atrás a Davi, ele foi escrito depois já que o segundo templo de Esdras, né, de Neemias, já havia sido erigido. Então
é escrito durante o período persa, grava bem isso, durante o período persa, na época do Segundo Templo. Já um outro texto mais antigo, que coletou escritos da época, tanto dos juízes, quanto da época, escritos antigos que tinham dos juízes, como coletou também textos da época dos reis de Israel, todos dentro do primeiro templo, mas esse texto foi encerrado, né, essa história foi encerrada lá nos tempos da Babilônia, que é a história deuteronomista, num dos textos da história deuteronomista, que é 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, falando sobre aquela mesma ocasião, diz o seguinte: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e o Senhor incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Como você vê, aqui no texto mais antigo diz que foi Deus que fez. No texto mais recente, já da época persa, grava bem isso, diz que foi o diabo que fez, ou Satanás que fez. Os livros de Samuel, eles são coletâneas desses escritos, que pega desde lá do século X, né, da era tanto do juiz quanto a era do início da era dos reis, até o final da história dos reis, onde se termina com um dos reis de Israel sendo levado para o exílio na Babilônia. Então, aí nós temos o quê? A chamada história deuteronomista. A história deuteronomista ela é composta dos livros de Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. No judaísmo do Segundo Templo, então, ou seja, da época da história cronista, Satã é um anjo submisso a Jeová e que executa o mal. Então, note bem. Inicialmente, os hebreus pensavam o seguinte: Deus, só existe Deus e Deus faz tudo, não tem nenhum adversário para ele. Já no período do Segundo Templo, ali no começo do período do Segundo Templo, eles têm que justificar um problema. Como é que o mal pode sair de Deus? Isso tem a ver com a influência dos persas, por isso eu vou destacar isso já para você. Como é que o mal pode sair de Deus? Então o que eles falam? Não, tem um anjo de Deus, que é o enviado de Deus para fazer o mal. Pronto, não é Deus que faz, é o anjo que Deus manda ele fazer. Mesmo assim, ele é submisso a Deus. E esse anjo é Satã. Vamos lá. Isso, na verdade, é a influência da cultura persa. Primeiramente, é importante a gente entender o seguinte: a aculturação ou a apropriação de algum linguajar ou de uma forma de se explicar que fala melhor com a cultura do seu tempo, nem sempre é negativo. Às vezes nós temos que atualizar a língua portuguesa, por exemplo, para explicar melhor alguma palavra, não é? Por exemplo, eu não sei se você já teve a curiosidade de ler a carta de Pero Vaz de Caminha, uma carta importantíssima para nós que somos brasileiros. Eu já li essa carta. E tem trechos ali que você praticamente não entende por causa da língua portuguesa, que tinha um sentido e hoje as mesmas palavras ganharam novos sentidos. Então a aculturação ela é necessária. A aculturação você está vendo aqui agora. Eu estou pregando para uma câmera e chegando na tua casa e você assistindo num celular ou num notebook. Coisa que há, 20, 30 anos atrás era impossível talvez você imaginar que isso fosse acontecer. Embora você assistia o desenho dos Jetsons e achava que aquilo era o futuro bem longínquo que talvez você não fosse nem ver. Pois bem, a aculturação nem sempre é negativa. Mas algumas vezes ela se torna até necessária por uma boa comunicação. Por exemplo, Jesus mesmo se aculturou ao povo da sua época. Ele colocou o evangelho numa linguagem que o povo compreendia. Ele usava figuras de linguagens em suas parábolas. A própria parábola de Jesus já era um recurso de linguagem, de linguística muito inteligente. Tanto que eu te contei aqui, tem uma das aulas onde eu falo sobre a dança das palavras na maneira de Jesus colocar as coisas. Ele era muito inteligente e colocava de uma maneira que facilitava a memorização do povo com relação às histórias que ele contava, quase que colocando ali em versos.
Então ele também usava figuras de linguagem que deixava a mensagem dele mais perto ali do ouvinte. Ele falava do semeador, ele falava do homem que foi pescar, da rede que puxou tantos peixes, da mulher que perdeu uma moeda, do filho que sai de casa e o pai tem um problema depois na divisão da herança. Ele citava problemas do cotidiano e aplicava a sua boa notícia, o seu evangelho, dentro daquela linguagem do cotidiano. Nota que isso é a aculturação, e eu estou olhando aqui o lado positivo, tem um lado negativo também, mas o lado positivo da aculturação que Jesus mesmo se apropriou. Aliás, eu acredito que, me permita aqui a expressão de gíria, a grande sacada do cristianismo foi se aculturar, porque ele permitiu a sua larga expansão e a aceitação nas culturas. Por isso, por exemplo, quer ver uma aculturação do cristianismo? A festa de Natal. Eu sei que tem uns cristãos aí que brigam, não, porque o Natal era uma festa pagã. Vai lá quando surgiu. Quando surgiu foi quando eles estavam evangelizando determinadas regiões, que dia 25 de dezembro era culto ali de um Deus, e que aquilo, Deus Sol, era o máximo para eles. Eles evangelizando e começam a mostrar Jesus como o sol da justiça, já tinha aquela festa, pegaram aquela festa e falaram, é o nascimento do sol da justiça que é Jesus. Pronto, apagou-se a cultura antiga, criou uma cultura nova, toda em torno de Jesus. Então não foi ruim nesse sentido, não é? Então, eu acho que a história do Natal deve ser lida sempre com uma linguagem evangelística da história. Foi uma tentativa de evangelizar. Hoje já se desconfigurou muito, né? Hoje nós aculturamos o Natal de maneira errada. Então hoje o Natal quase nem fala mais de Jesus, criaram um personagem aí de Papai Noel, na Páscoa criaram um coelho que tem ovo de chocolate. Aí é uma apropriação da aculturação que está desfazendo, na verdade, ou apagando o ensino do Evangelho e o ensino das Escrituras. Por isso a gente tem que saber dosar o que a gente pode aculturar e não pode aculturar. Por exemplo, eu me lembro uma vez, e eu fiquei muito bravo com isso, ao saber de que pais cristãos, o seu filho, por exemplo, quando foi falado para ele, o Natal, o que é o Natal? Natal é o nascimento do Papai Noel. E os pais são cristãos. Quer dizer, nem a história de Jesus esses pais ensinaram para o seu filho. Isso é que eu chamo de uma aculturação errada. Muito bem. Eles viviam então, os hebreus, ali estou falando daquele período do segundo templo, tá? Coloca aquele mapa onde tem ali Esdras, Neemias, o Império Persa. Coloca esse mapa, por favor. Então, nesse mapa aqui vai dar para você ver. Muito bem, aí está. Nota ali que o do Império Persa, embora eu espremi ali, mas você nota que é muito tempo, de 538 a 333. É naquele período que eu estou falando. Quando foi construído ali o segundo templo, os judeus estavam debaixo do governo do Império Persa. Vamos falar um pouquinho sobre o Império Persa. Pensa um pouquinho como judeu agora. O judeu está na terra deles. Vem lá os babilônios, destrói, bota fogo, destrói, mata um monte de gente, queima o templo, queima a cidade e os leva como prisioneiros para a Babilônia. Lá na Babilônia deram uma certa liberdade para eles populacionarem uma determinada região, mas era para fornecer material para a própria Babilônia, ou seja, trabalhando para a Babilônia. Eles não eram escravos, mas viviam em péssimas condições naquele lugar. Alguns judeus lá começaram até a crescer dentro do Império Babilônico, mas não tinham mais a organização de nação, não existia mais a nação ali dos judeus. Babilônia é derrotada pela Pérsia. O rei persa, no primeiro ano dele, traça uma lei. Judeu, quer voltar para a tua terra? Queremos. Quer construir de novo seu templo? Quero. Eu financio. Volta para lá, constrói o templo e tudo mais, vocês só vão me pagar imposto disso. Mas eles nem ligaram para a questão do imposto. Vamos reconstruir, é Jerusalém de novo, é o nosso retorno, vamos ser de novo uma nação. Depois tem Neemias, que é enviado para lá também, reconstrói os muros da cidade, fortalece a cidade de Jerusalém. É a reconstrução do sonho dos judeus. Como diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonhou. Não dava para acreditar que aquilo era verdade. Quem fez isso? Os persas. Portanto, os persas para eles eram os caras, muito simpáticos, muito legais, muito joia com eles. Isso fez com que a cultura dos persas fosse naturalmente infiltrada
na cultura judaica. Afinal de contas, aqueles caras que eles admiravam tanto, tinham alguns costumes que eram diferentes dos deles. Os persas dominavam tudo. Dominava o povo ao redor, dominava Samaria, dominava a Síria, dominava tudo ali ao redor, era dos persas, tudo pertencia aos persas. Ou seja, a cultura dos persas estava propagada em qualquer relação que eles tivessem comercial, em qualquer ida e vinda pelos vilarejos, eles iam se deparar com a cultura dos persas. Ora, os judeus inicialmente ali começaram a ser influenciados pelos pensamentos dos persas e pela cultura dos persas, e a religião dos persas era o zoroastrismo. O zoroastrismo, eles acreditavam que existia também um único Deus. Olha, para os judeus, tem um único Deus, eles chamam de Ahura, ou Ayura, né? Ahura Mazda. Então o Ahura Mazda era o Deus do bem, só que havia o Deus do mal, Ahriman, né? Que era o Deus do mal. E que eles estavam em permanente conflito. E esse permanente conflito dava um certo equilíbrio ali nas forças. Ficaria estranho para um judeu explicar que tudo, seja o bem ou seja o mal, viriam de Deus. Então, como era difícil explicar isso, o que acontece? Era necessário separar Deus do mal. Por isso começa aqui a personificação do mal na pessoa de Satã. Lembre-se que inicialmente Satã era o quê? Um anjo de Deus que fazia o mal. Não era Deus que fazia, era esse anjo que era o anjo, vamos dizer assim, o anjo do mal. Tá? É interessante que nesse tempo também mudou a compreensão sobre Deus. Aqueles deportados, eles tiveram muito contato com o Império Babilônico, as cortes babilônicas, depois as cortes persas, porque eles ficaram ainda um ano debaixo do lado dos persas, lá na Babilônia. Depois, com todo o relacionamento com o Império Persa, eles perceberam que os mandões eram aqueles que ficavam lá longe, distantes, não é? Aqueles sim é que tinham o poder. Portanto, nesses lugares, as religiões pegavam suas divindades e levavam suas divindades para cima. Ou seja, quanto mais alto ficavam as divindades, mais poderosos eles eram. E aqui na Terra, quanto mais ainda eram pequeninas as pessoas diante da grandeza dessas divindades. Daí a necessidade dos anjos. Os anjos iam servir agora de intermediários entre o Deus distante e a humanidade. Mais coisas ampliando aqui na teologia judaica. Nesse período em diante, Yahvé, ele é visto como um rei poderoso, cercado por uma corte de anjos que estava ao seu serviço. Você percebe que é uma coisa humana? Existe uma coisa que a gente chama de antropomorfismo. Essa palavra não está nem na tua apostila, eu estou te falando aqui agora, mas já ensinei em aulas passadas, tá? Antropomorfismo. Antropomorfismo é quando nós colocamos formas humanas ou formas de pensar humana e formas de entender as coisas humanas nas coisas divinas ou no desconhecido. Por exemplo, você já percebeu que o diabo, do jeito que a gente pensa, é um humanoide, não é? Ele parece mais, para quem conhece Star Wars, o diabo lembra o Darth Maul, né? Do Star Wars, né? Vermelhão, chifres, só falta o rabo ali no Darth Maul, que aí ele fica um diabo bem descrito como a gente imagina o diabo. Então ele tem cabeça, ele tem braço, ele tem perna, não é? Ele tem instrumentos, né? Como o tridente, por exemplo, é essa ideia que se pinta do diabo. Quando a gente fala de Deus, a gente fala de um ser sentado num alto e sublime trono. Esses textos são bíblicos, tá? Mas é o antropomorfismo. Então, será que Deus está cansado e precisa de um trono para se sentar? Ou será que isso não é só uma imagem humana para a gente tentar compreender o incompreensível? Então, isso é antropomorfismo. Num texto chamado de Terceiro Isaías, que é Isaías lá do capítulo 55 até o 66, ele tenta resgatar a imagem de Yahvé
como aquele que é uma presença libertadora entre as pessoas. Porque olha só, quando você volta lá para a história, na teologia do Êxodo, no Êxodo mostra um Deus que ouve o clamor do povo, que desce, que anda com o povo. Onde é que Deus andava com o povo? No tabernáculo. Onde é que andava o tabernáculo? Junto com o povo. Se o povo mudasse de um acampamento para outro, o tabernáculo ia com eles. Deus estava onde? Na Arca da Aliança. Então, se o povo andasse para algum lugar, era só levar a arca, Deus ia junto com eles. Então, a ideia era de uma presença de Deus presente. Nesse período, Deus era distante, alto, sublime, governando. Bom, os escritores do terceiro Isaías, que eram lá da escola profética de Isaías, mas muitos anos mais tarde, eles perceberam, não dá para contrariar isso mais na mente do povo. Não dá para dizer que Deus não está lá longe no céu. Então nós vamos dizer que Deus está lá longe no céu, mas Ele também está aqui pertinho da gente. Que dá para Ele está onde a gente está. Então eles queriam resgatar aqueles valores antigos que os pais deles no passado conheciam sobre Deus, um Deus presente. Então Isaías 57, versículo 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha o que ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha que coisa linda! Deus é o Deus tremendo, Criador dos céus, da terra, do universo, alto sublime trono, mas Ele também está aqui, junto do coração do contrito, do abatido, quem busca. Ele é um Deus presente também. No livro de Jó também se combate esse pensamento de que o mal e a pobreza venha de Deus ou do diabo. Aquilo que aparece na introdução ali daquela peça teatral, né, que é o livro de Jó. Então, fica bem claro isso num texto. Tem um texto que está em Jó, capítulo 24, de 1 a 14. Eu não vou ler porque minha aula vai ficar muito longa, mas você anota aí Jó 24, de 1 a 14, onde, na verdade, Jó fala uma coisa para nós, que são os maus, que são essas pessoas que causam o roubo, a miséria, a pobreza, bem diferente da teologia da prosperidade, bem diferente. Então, vamos trazer aqui para o nosso Brasil. Por que nós estamos, algumas pessoas, passando fome? É culpa de Deus ou é uma opressão do diabo? Jó diz, nenhum nem outro, foram os seres humanos que criaram isso. Por que nós estamos passando? Por exemplo, a própria pandemia. A pandemia, é o diabo que criou esse vírus, então o diabo é criador. É Deus castigando, então Deus é vingativo. Jó diz não, inclusive ali, tudo mais, ele fala que isso é culpa do ser humano. É culpa do ser humano. Então, voltando aqui, a consolidação do pensamento de Satanás como um ser independente ou um ser do mal, ela se dá ainda um pouco ainda mais tarde. Porque até então, veja bem, olha como é que foi sendo criado Satanás, né? Primeiro, não se acreditava num ser assim. Não havia esse ser, não existia esse ser, se algum mal acontecesse, foi Deus quem fez. Depois, para tentar explicar, principalmente do Império Persa, já que todo mundo imaginava que existia o Deus do bem e o Deus do mal, falaram, não é possível ter dois deuses. Deus é um só, mas tem um anjo de Deus que faz o mal. Depois, já no período chamado Asmoneu, né, que é aquele período em que os judeus dominaram a Palestina, se libertaram dos gregos, tiveram ali 100 anos de governo ali dos sacerdotes, dos descendentes dos macabeus, lá da revolta dos macabeus. Tem um texto, um apócrifo do Antigo Testamento, que revela um pouco o pensamento da época. Quando eu falo um apócrifo do Antigo Testamento, é o seguinte, são textos antigos, na época do Antigo Testamento, paralelo aos textos do Antigo Testamento, mas que não entraram para a Bíblia Sagrada. Aí você não tem nem no texto hebraico, que é o que nós temos no nosso Antigo Testamento,
e nem no texto grego, que é o que tem no Antigo Testamento da Bíblia Católica. São outros textos apócrifos, não entraram para a Bíblia Sagrada. Um deles, chamado Ascensão de Isaías, só pelo nome você já vê porque é apócrifo, porque parece que Isaías subiu para os céus, né? Então, só por aí você já vê que o texto é apócrifo. Então, a Ascensão de Isaías 2:2, contando a morte de Isaías, falando do Manassés, que matou Isaías, diz assim: e Manassés não serviu ao Deus de seu pai, que era Josias, lá, né? Ezequias, né? E dedicou-se ao culto de Satanás, de seus anjos e de seus poderes. Nós notamos aqui em Satanás que Satanás é colocado como um príncipe, e ele tem anjos e tem também poderes sob o seu domínio. É aqui que começam as ideias vindas do judaísmo desde o 2º século antes da Era Comum, influenciando diversas partes, inclusive do cristianismo primitivo, ou seja, na época que Jesus veio ao mundo, na época da igreja primitiva, né, até o final do 1º século, já na Era Comum, a ideia é a seguinte: Satanás é o príncipe do mal, o príncipe das trevas, que domina o mal no mundo. Os demônios, todos debaixo do seu comando. Vamos colocar de novo o texto da Ascensão de Isaías 2:2. Diz assim: e Manassés não serviu ao Deus de seu pai e dedicou-se ao culto de Satanás, de seus anjos e de seus poderes. Como vocês veem aí, fixou-se a mentalidade do dualismo, o conflito do bem e do mal, de Deus e o diabo. O último livro escrito do Antigo Testamento da Septuaginta, você já viu aqui comigo onde é que é a Septuaginta, né? E usado até hoje pela Igreja Católica, o livro da Sabedoria de Salomão, é quem interpreta que a serpente lá do Jardim do Éden é o próprio Satanás. Isso está em Sabedoria de Salomão, capítulo 2, versículo 23 e versículo 24, diz assim: Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentaram-na quantos são do seu partido. É importante a gente entender uma coisa. Vou colocar mais uma vez aquele último mapa que nós... deixa eu ver se é esse. Não. Outro mapa. Este aí. Note aí neste mapa, aquele período ali, independência de Judá, Asmoneus. Naquele período é que foi tanto escrito esse texto da Sabedoria de Salomão, que nós vimos aqui, que é o livro da sabedoria, né, que tem só na Bíblia Católica, não tem na Bíblia Protestante. E esse texto é que insere essa ideia que o diabo introduziu a morte no mundo por inveja. Ou seja, a partir daí, nós já temos toda uma teologia sobre Satanás e seus demônios. Satanás é um príncipe, alguém que tinha inveja do ser humano, por isso aí você cria a ideia da rebelião contra Deus, porque tem que... Como é que é? Deus criou ele do jeito que ele é ou ele se rebelou? Então você cria essa ideia da rebelião contra Deus e que ele tenha levado uma parte dos anjos com ele. E é a partir daí que encontramos algumas interpretações de alguns textos. Tem 2 textos na Bíblia Sagrada, que é um texto lá de Isaías 14 e também um texto de Ezequiel 28, que as pessoas interpretam como sendo ali a origem de Satanás, que ele era um querubim lá no céu, que ele era líder de louvor no céu. Gente, não tem nada disso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia nunca disse isso. Que Satanás era o líder de louvor no céu e que ele se rebelou e que uma parte dos anjos, aí eles pegam um texto lá de Apocalipse para preencher aqui, né, que 1/3 dos anjos se rebelou contra Satanás e então Satanás, que tinha inveja do homem, veio para perseguir o homem aqui juntamente com seus anjos caídos, né? E aí eles interpretam isso na base de interpretar texto de Isaías 14 e Ezequiel 28. Gente, lê você mesmo. Mas lê dentro do contexto. Isaías 14 é uma profecia dada ao rei da Babilônia. Não está falando de Satanás ali, gente.
todo o contexto é sobre o rei da Babilônia. As pessoas que pegam, pinçam uma frase aqui, uma outra palavrinha ali para dizer que é o diabo. Ou em Ezequiel 28, que é uma profecia contra o rei de Tiro. Mas as pessoas pegam ali uma partezinha e falam que aquilo é o diabo, e ali outra e fala que aquilo é o diabo, e vão assim forçando os textos dizerem o que os textos não estão dizendo. E um detalhezinho, essas interpretações dadas a Isaías 14 e Isaías 28, você não vê no Novo Testamento, você nem vê no início da patrística. Patrística é a época dos pais da igreja, os discípulos dos apóstolos, já no século II. Você vai ver já no início da Idade Média, que você vai ver algumas interpretações dadas a esses textos, mas que originalmente não se referia a Satanás. Essas releituras são coisas do cristianismo da Idade Média. Como você vê, uma frase que eu citei aqui, Deus não muda. A teologia sim. Deus não muda. A teologia sim. Como você deu para notar, a teologia, ou seja, os pensamentos sobre Deus, está em constante adaptação e crescimento, ou não. Às vezes não cresce, às vezes regride. Como eu acho que a teologia moderna hoje regrediu. Nós estamos voltando lá para a Idade Média, nos nossos dias. E sendo a teologia também somado alguns conceitos que de tempo em tempo precisam ser reavaliados, julgados à luz da sabedoria divina, se eles são ou não adequados com o nosso tempo. Novamente eu vou repetir essa frase: Deus não muda. A teologia sim. A teologia está em constante mudança. Alguns falam, você está querendo atualizar a Bíblia? Meu irmão, a Bíblia não muda, Deus não muda, mas a teologia, o que a gente pensa sobre ela, meu irmão, tem que mudar, tem que mudar. Ou você acha que o diabo é aquele capeta vermelho com chifrinho, com tridente, que tem lá os 7 espaços lá dos infernos, inclusive os quintos dos infernos, né? Que todo mundo fala dos quintos infernos, né? Mas que tem lá todos, isso tudo vem de Dante Alighieri, na chamada Divina Comédia, gente, isso não é bíblico, isso é coisa de pensamento da Idade Média. Você ainda acha que demônio são um monte assim de capetinha, né? Também filhotes de Satanás voando aqui em torno de você e tudo mais para te pegar? Você ainda acredita nessas coisas? Então, pode notar, se você não acredita mais, você não está duvidando da Bíblia, você está duvidando da teologia da Idade Média, que você não consegue aceitar aquilo. Você consegue aceitar, por exemplo, que Isaías subiu para os céus? Você não vai aceitar um negócio desse, você aceita que Jesus foi. Mas por que muitos de vocês cristãos, principalmente da ala católica, acreditam que Maria também foi para o céu? Que Maria também subiu aos céus, que ela não morreu, ela ascendeu aos céus. Isso é tradição da Idade Média, não está na Bíblia Sagrada, gente. Vamos aceitar a Bíblia como ela é, vamos atualizar a teologia precisa ser repensada. Quando a gente entra na era do Novo Testamento, o Novo Testamento, você vai notar o seguinte, Jesus não veio para criar uma teologia, Jesus veio criando um movimento, que era o movimento do reino de Deus. Ele veio pregando as boas notícias do reino de Deus. Jesus não foi nesse sentido, não está preocupado com teologia, ele está preocupado com vida. E saindo, na verdade, ele contrariava toda a teologia da sua época, trazendo vida para as pessoas. A teologia tinha deturpado, a teologia, por exemplo, deturpou a lei do sábado. Nós já estudamos isso aqui. A lei do sábado era uma lei trabalhista, para que o povo saindo do Egito, vindo constituir Israel, não se tornasse escravos dos próprios israelitas, trabalhando todos os dias da semana. Então tinha que ter um dia de descanso, e esse dia de descanso era para devotar à família e a Deus. Pronto, esse era o sábado, descansa, para poder produzir mais. Maravilha, essa era a lei do sábado. Os judeus transformaram, principalmente os fariseus, naquele período dos asmoneus, transformaram a guarda do sábado como uma prática religiosa. Ou seja, você guardava o sábado, você se tornava mais santo. E quanto mais rígido você fosse, mais santo você era. Aí Jesus pega um dia, tem um homem doente. Jesus falou, pode ou não pode curar no sábado? Ninguém respondeu. Jesus pegou, chamou o homem, curou o homem, e depois todo mundo, onde já se viu curar no sábado? Aí eles reclamam, né, de que Jesus tenha curado no sábado. Como você vê, Jesus veio contrariando a teologia, mas não contrariou a Bíblia.
A teologia deles dizia, ame o próximo e odeie seu inimigo. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo, ele está contrariando a teologia. Jesus contrariou a lei? Não, a lei não manda odiar o inimigo. A lei só manda amar o próximo. Jesus, então, ele recupera o espírito da lei. Ele recupera, tanto que Paulo diz, a lei é boa. Ele recupera aquelas boas práticas, como práticas piedosas, como práticas de comunhão, como práticas de vivência. Mas ele detona com a teologia dos judeus, mostrando que aquela prática religiosa mais afastava o povo de Deus do que, na verdade, trazia o povo para perto de Deus. Portanto, para Jesus falar com o povo daquela época, ele teve que assumir algumas questões culturais e religiosas do seu tempo. Por exemplo, o Novo Testamento está contextualizado dentro dos pensamentos da demonologia na época. E é interessante que é preciso primeiro se contextualizar para depois você oferecer mudanças na compreensão, certo? Tem gente, por exemplo, que me falaram uma vez o seguinte, falou, Anésio, a igreja está errada, por isso que eu não frequento a igreja. Eu falo, por isso que eu frequento e eu participo. Porque de fora para dentro você nunca vai conseguir mudar a igreja, por isso que eu estou dentro. Porque eu estando dentro eu posso corrigir, eu posso falar, eu tenho influência, eu posso fazer alguma coisa. Por isso eu fico dentro da igreja. Então, é preciso primeiro se contextualizar para depois oferecer mudança para a compreensão. É isso que o Novo Testamento faz com a demonologia existente na época. Jesus pega e expulsa demônios, Jesus lida com aquilo, Jesus fala de Satanás, os evangelistas falam da tentação do diabo, eles usam todas as figuras da época, só que para depois ir mudando, mostrando que a coisa é muito mais complicada do que simplesmente aquilo, mostrando que há uma guerra de um reino chegando, sendo estabelecido e precisando destruir essas estruturas, coisas que eu falei na aula passada. Na verdade, irmãos, eu tenho que confessar uma coisa aqui para vocês, eu errei. Eu deveria ter dado essa aula primeiro e depois a aula passada, mas eu inverti. Aquela última aula, você precisa reescutá-la depois com essa base do que eu estou te dando aqui hoje. Segundo a demonologia da época, já da época do Novo Testamento, daqueles 100 primeiros anos ali, os demônios são espíritos contrários a Deus, com o poder de se apoderar das pessoas, tornando essas pessoas incapazes de entrar em comunhão com o Espírito de Deus e produzindo malefícios nos seus corpos e nas suas vidas. Se você ver bem, é uma continuação de uma crença pré-científica. Essa crença científica, o pensamento científico nós só temos, não é, de 1700, 1800, de 1600 a 1800 para cá, que nós começamos a pensar cientificamente. Mas na crença pré-científica, que atribui aos demônios todos os males no qual você não tinha explicação. Tem uma lista deles aqui. Olha, é o caso de enfermidades diversas, lá em Marcos cita isso, era atribuída a demônio, diversas enfermidades, doenças mentais, era tido como possessão demoníaca, a epilepsia, aquele povo não entendia a epilepsia para eles era possessão demoníaca. Mudez, se alguém estava mudo, era porque era possesso por um demônio. Cegueira, o cego era porque era causado por demônios. A escoliose ou cifose, o que é isso? Corcunda, o corpo encurvado, isso também era visto como algo dos demônios. Ou seja, todo mal ou toda oposição aos propósitos de Deus são atribuídos a Satanás e aos seus demônios. Eu fico em dúvida, por exemplo, se ali naquele caso de Pedro, quando Jesus fala reda Satanás, será que Jesus não estava se referindo a inimigo ou a opositor e não ao diabo em si? Esse é o meu pensamento, na verdade. Mas, se você quiser entender que ali Jesus estava dizendo que toda oposição ao reino de Deus é algo de Satanás, então você pode reconhecer que Jesus estivesse confrontando o tal Satanás ali. O Novo Testamento, ele ressignifica algumas compreensões existentes. Vamos ler um texto, por exemplo, em Atos 10, 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Jesus, então, ele vem demonstrando o reino de Deus e vem vencendo o poder de Satanás, que se apodera das pessoas, porque Satanás se apoderava das pessoas e tirava das pessoas a capacidade de escutar, a capacidade de enxergar, a capacidade de falar e a capacidade até de pensar. Eu estou dizendo aqui, por exemplo, que são demônios que Jesus expulsou de pessoas. Nota que tudo isso tirava dessas pessoas, desses indivíduos, a capacidade de serem responsáveis por sua própria caminhada. É por isso que agora, aqui eu acho maravilhoso. Os evangelhos, quando eles foram escritos, lembra, nós já estudamos isso aqui. O evangelho, quando foi escrito, eles não foram escritos para evangelizar, eles foram escritos para doutrinar a igreja e para catequizar a igreja acerca dos ensinos de Jesus. Os milagres de Jesus, segundo inclusive o próprio evangelho de João, foram escritos para ensinar. Os milagres de Jesus, eles aconteceram para trazer um ensinamento. Não é assim, saiu curando, ele curava com um propósito de trazer um ensinamento naquilo. Nas comunidades de Marcos, por exemplo, nós vamos ter, você vai estudar isso comigo mais adiante, tá? Você vai ver as primeiras comunidades cristãs, depois da morte de Jesus e ressurreição, as primeiras comunidades. Você vai ter as comunidades de Tiago, as comunidades de Marcos, as comunidades sírias, que são as de Mateus, as comunidades paulinas, cujo evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos por eles, e as comunidades joaninas, que surgem tempos depois. É muito interessante, nós vamos estudar essas primeiras comunidades cristãs tempos mais tarde. Nessas comunidades de Marcos, para quem o evangelho de Marcos foi escrito ali para catequizar e doutrinar essas comunidades, a sua maioria eram comunidades ali na Galileia e tudo mais, o poder do reino de Deus, ele vem vencendo as forças contrárias em suas várias formas de manifestação, ou seja, cada uma dessas expulsões de demônios que Jesus fazia, na verdade, era um confronto a uma ação demoníaca muito mais profunda, citada aqui na aula passada, muito mais profunda, que estava enraizada naquela sociedade. Eu citei isso aqui na aula passada, quando Jesus expulsa aquele demônio dentro daquela sinagoga em Cafarnaum, ele estava lidando, na verdade, com o poder religioso dos judeus. Quando Jesus expulsa um demônio ali de Gadara e Gerasa, daquele gerazeno ou gadareno, ele está lidando ali, na verdade, um confronto, lembra com quem? Legião, ou seja, o Império Romano dominando aquela região. Jesus está mostrando que existem forças opositoras a Deus, portanto, se é opositor é inimigo, se é inimigo é Satã, se é Satã é Satanás, não é? Existem demônios, existe diabolos, né, como diz na língua grega, que são opositores do reino de Deus com forças muito mais profundas do que simplesmente uma pessoa que está ali possessa, estribuchando no chão. Tem uma coisa muito mais profunda por detrás daquilo. Eu vou te mostrar aqui uma lista delas que as comunidades de Marcos aprenderam. Uma delas, a primeira, distorções da lei. Então, quem escravizava o povo era os próprios judeus, usando errado ali a lei, né? Aquela lei distorcida escravizava o povo, as práticas da lei, tornava aquilo pesado. Jesus mesmo falou, vocês não entram no reino de Deus e não deixam o povo entrar. Os escribas e aquela sinagoga de Cafarnaum é um símbolo disso, por isso que em Marcos 1, Jesus expulsa um demônio no meio de uma sinagoga. A segunda ali, a opressão política dos romanos, através das legiões romanas. Legião era um batalhão de 2.000 homens ou de 6.000 homens, né? De 2.000 homens, por exemplo. Então, as legiões romanas, que elas ocupavam ali a Palestina e oprimiam o povo. Então, quando Jesus expulsa aquele demônio que tem o nome de legião, ele está mostrando esse confronto que tem ali contra essa política dos romanos. Jesus combate também a exclusividade étnica dos judeus. Os judeus tinham uma tal de lei de pureza étnica que era praticada no templo. Ali no templo, por exemplo, ele tinha as divisões do templo ali dos judeus, onde era separado ali os estrangeiros não conseguiam chegar ao momento mais íntimo ali de comunhão com Deus no templo. O que acontecia? Deixa eu trazer a câmera para mim aqui de volta, assim eu falo melhor com você. Ali no templo tinha várias divisões.
Então, só os judeus, homens, podiam ficar mais perto ali dos sacerdotes. Depois, as mulheres judias é que vinham mais atrás. Só então, no outro compartimento, é que poderia estar ali os estrangeiros. E nesse espaço onde estariam os estrangeiros, é que os judeus, o que fizeram? Fizeram comércio, vendendo, era uma barulheira ali não era templo, ali era uma bagunça, virou mercado aquele lugar. Por isso que Jesus expulsa ali os cambistas, aquela sujeira toda ali no templo, porque você não poderia, você teria que sacrificar um animal. Em vez de você trazer o animal, você comprava lá no templo. Porque ali já era um animal preparado para o sacrifício. Só que para comprar o animal no templo, você tinha que trocar pelo dinheiro do templo. Então todo mundo ali ganhava. Ganhava o cara que criava o animal, que era da família do pessoal do templo, ganhava os sacerdotes do templo, porque você fazia o câmbio, então você gastava mais dinheiro do que realmente valia, poderia só comprar com a moeda do templo, então tinha os cambistas também ganhavam dinheiro com isso. Jesus expulsa tudo aquilo e fala: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os estrangeiros todos teriam que ser aceitos, mas havia essa, que eu chamo lei da etnia, ou da exclusividade étnica dos judeus, que eles consideravam uma raça especial, que Deus só ia se manifestar para eles, e não para os estrangeiros. E Jesus reconhece nisso uma ação demoníaca. E é por isso que, por exemplo, você vai ver Jesus simbolizado no momento em que ele expulsa ali um demônio, por exemplo, de uma menina lá de Tiro e Sidom, da região de Tiro e Sidom. Então você nota essa purificação da etnia. Vou continuar aqui a minha lista. A opressão na saúde pública, quando Jesus, por exemplo, demonstra isso como curando ali os enfermos e tudo mais. E quando, finalmente, Marcos 11, Jesus expulsa do templo os que tornaram aquele lugar de oração em covil de ladrões. Até aí. Irmãos queridos, vamos agora, eu vou terminar, e eu quero refletir com vocês. Vou usar aqui mais 2 ou 3 minutinhos só. Vamos pensar, vamos trazer isso para nós. Com tanto demônio expulso nas TVs e nessas campanhas de libertação, com tanta conversão que temos no Brasil, já somos 35%, 40% de evangélicos no Brasil. Minha pergunta para você, e responda com toda honestidade: o Brasil melhorou? Responda, o Brasil melhorou? Você pensa que o Brasil melhorou mesmo? Porque veja bem, se os evangélicos no Brasil, porque parece que a gente só conta os evangélicos, parece que católico não serve a Deus. Estou falando isso, é o pensamento dos evangélicos de modo geral, eu não penso assim. Eu acho que tem muita gente de Deus no meio dos católicos, como também tem muita gente do diabo no meio dos evangélicos. Então, gente de Deus mesmo, eu acho que é uma grande minoria ainda, né? Uma minoria. Mas voltando aqui. Se os evangélicos no Brasil, lá na década de 70, nós éramos em torno de 5%, 7%, e hoje, aliás, de 3% a 7%, e hoje nós somos 40%, vamos colocar que subimos de 10% para 40%. Eu te pergunto, o número de famílias desfeitas, o número de viciados em drogas, o número de pessoas com insanidades mentais diminuiu em 30% nesse período? Às vezes até parece que não, né? Parece até que aumentou. Então, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Por que se expulsa demônio e a nação não muda? Por que se faz as marchas por Jesus e declara cidade tal é do Senhor Jesus? Aqui em Carapicuíba tem uma frase assim, enorme: Carapicuíba é do Senhor Jesus. Desde que se colocou aquela placa, Carapicuíba mudou, com toda honestidade, meus queridos carapicuibanos que são aqui vizinhos nossos, atravessando a avenida aqui, nós estamos passando o Rodoanel aqui do lado do fundo da Cariz, nós já estamos em Carapicuíba. Mudou. Então, quando nós criamos aqui em Osasco a Praça da Bíblia, sim, tem lá em Altino, cheia de mato, mas tem lá em Altino a Praça da Bíblia. Quando nós criamos a Praça da Bíblia, mudou Osasco nesse sentido? Então, vamos pensar, quais são de fato os demônios
ou o poder do diabo nos nossos dias aqui no Brasil? Aqui eu estou ligando muito com a aula passada, importante a aula passada e conectada com essa. Recomendo até você escutar a aula passada depois dessa aula aqui, depois de ter escutado essa. Quais são esses demônios ou esse poder do diabo que hoje atua no Brasil? E eu te pergunto, eles estão sendo expulsos pela igreja? Porque uma forma de expulsar é você viver o contrário daquilo. Por exemplo, se no Brasil nós temos um grande pecado que é a corrupção, eu te pergunto, nós expulsamos a corrupção de dentro da igreja ou a igreja fala muito de dinheiro e tem muita roubalheira? Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou ligar 2 textos aqui com você só anota aí, depois você lê. Marcos capítulo 4, no versículo 15, Jesus vem interpretando a parábola do semeador e nesse texto ele fala que os passarinhos vêm comer a semente, que vêm comer ali a semente. Jesus interpreta dizendo que aqueles passarinhos é Satanás, tá? E aí no mesmo capítulo, lá em Marcos 4, versículo 30, no mesmo capítulo, a 32, ele conta uma outra parábola, a parábola do grão de mostarda. E ele diz que o reino de Deus é como uma semente que plantada na terra gera uma grande hortaliça. Olha a frase que Jesus diz, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Espera um pouquinho. Antes ele falou que aquelas aves do céu que vêm comer a semente é Satanás. Jesus mesmo disse que é isso. E aí ele diz que o reino de Deus, quando ele cresce e os seus ramos, a sua estrutura vai crescendo muito, diz que abriga aves, ou seja, Satanás ou demônios, como você queira, debaixo da sua sombra. Será que Jesus estava querendo dizer que o crescimento da estrutura da igreja possibilitaria que demônios se aninhassem ali? Estudando história da igreja, vendo a igreja na Idade Média, você pode ver isso nos filmes, por exemplo, O Nome da Rosa, por exemplo, tá? É um exemplo que eu estou te dando lá da Idade Média. Você não vê algo demoníaco naquilo? Então o demônio operou no meio da igreja? Se Jesus está querendo dizer isso, que nas estruturas do próprio reino de Deus na terra, ou seja, na igreja, por ela se estender demais, se misturar com a política, com dinheiro, com organização e com tantas outras coisas, com poder, isso também não abrigaria poderes malignos debaixo dos seus ramos? Eu acho que a resposta é sim. E se é sim, quais são esses poderes malignos e como a igreja deve combatê-los? Eu deixo isso para você mesmo descobrir diante de Deus, no seu tempo de oração pessoal, de releitura de todos esses textos, de reescutar essa mensagem, de ouvir inclusive a aula passada importante como complemento dessa, e aí eu tenho certeza que você vai entrar junto comigo nesta batalha, né? Nesta guerra espiritual. Isso sim é guerra espiritual. A gente não precisa difamar a Diana dos Efésios, né? Não preciso chutar santa, nada disso, como nós já vimos na aula passada, mas eu preciso viver de modo digno da vocação a que fomos chamados, amando a Deus, amando o próximo, vivendo de forma alternativa, sendo, não é participando, sendo, não é assistindo o culto, sendo uma igreja alternativa para os nossos dias, discípulos e discípulas, seguindo o nosso grande mestre que é Jesus e tentando imitá-lo em tudo, aprendendo com ele a ser manso, humilde e amando a todos. Essa é a mensagem, esse é o evangelho que a gente tem que viver. Voltando aqui, e as perguntas são muito interessantes porque as perguntas vão sendo feitas no meio da aula e às vezes na própria aula já se respondeu as perguntas, então eu vou repeti-las assim mesmo e aqui eu começo. Todas as perguntas são ótimas, excelentes, eu percebo que a gente tem um nível de alunos aqui que são maravilhosos, obrigado por sua participação, vai ser bom até para relembrar a aula aqui. A Vera Lúcia pergunta, uma dúvida, Satanás é o anjo que foi expulso por Deus? Nota que na sua pergunta já tem que você pensa que teve uma rebelião no céu e um anjo se rebelou contra Deus e foi expulso. Como eu vim te mostrando, essa é uma ideia que vem sendo construída. E essa ideia que vem sendo construída não deixa nada disso claro. Nenhum texto diz isso claramente.
Portanto, por exemplo, tem alguns pais da igreja, quando eu falo pais da igreja, a era patrística, como eu já citei, são aqueles discípulos dos apóstolos que lideraram a igreja no segundo século. Alguns deles, por exemplo, colocavam os demônios como sendo o espírito desencarnado de ser humano, que não foi, que ia para o inferno, mas que não foi, que ficou vagando na terra. Só para ter uma ideia. Por quê? Porque a Bíblia não é clara sobre a origem. Ela nunca se preocupou, ela simplesmente... Os hebreus antigos achavam que não existia nem anjo, nem demônio, né? nem demônio, nem Satanás, que tudo era feito por Deus, e depois é colocado o mal como sendo isso. Agora, é interessante que no Novo Testamento Jesus assume isso como sendo, ele entra dentro da cultura. Isso aqui está numa outra pergunta, eu respondo melhor depois. Mas a ideia de que Satanás era um querubim, tal, é um erro da interpretação lá do texto de Ezequiel ou do texto de Isaías, que não está falando sobre isso ali no texto. Está falando sobre a Babilônia e falando sobre Tiro. Inclusive, essa é a segunda pergunta. O Alexandre, ele manda o seguinte para a gente. Pastor, verifiquei alguns textos que diz sobre a queda do diabo, né, ele colocou entre aspas, são textos pegos fora do contexto. Isaías 14 e Ezequiel 28, exatamente fora do contexto. Se vocês lerem esses dois capítulos, tem na sua apostila, você vai ver que ele não está falando do diabo, né? O pessoal que pega o texto interpreta como sendo, mas se você está fazendo assim, pensando, tirando o texto do contexto. Ele falou o seguinte, espero que eu esteja correto ao dizer isso. Só fiquei com dúvida no texto que Jesus diz que viu a queda do diabo como um raio em Lucas 10, 18. Note, quando você fala viu a queda do diabo, a gente já está dizendo que o diabo caiu dessa maneira. Mas, de fato, Jesus diz assim, vi Satanás caindo como um raio do céu, né? Do céu como um raio, diz ali Lucas 10, 18. Veja bem, quando que isso se dá? Isso, Jesus está dizendo que se deu quando os discípulos foram de cidade em cidade, de dois em dois, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo e ensinando aquele povo. Então, esse tipo de libertação, quando eles voltaram e contaram tudo isso para Jesus, diz que Jesus exultou no espírito, aliás, até o texto ali dá uma ideia de um rodopio que ele deu, tipo um yuhu, algo assim, vibrando e diz, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Ou seja, Jesus usou uma linguagem da época, que eles iriam entender perfeitamente isso, ou seja, ele está dizendo, eu vi o reino de Deus crescendo e as trevas se dissipando. É isso que Jesus quis dizer. Ou a gente vai achar que naquele momento é que Satanás caiu do céu. Então, alguns falam, não, ele viu lá atrás a queda de Satanás. O texto não diz isso. O texto não diz isso. Entendeu? O que Jesus está dizendo é o seguinte, o diabo foi derrotado. O povo entendia muito bem. É isso que eu falo, Jesus se aculturou, pegou a linguagem que já existia, tem outra pergunta que diz isso aqui, pegou essa linguagem e em cima dessa linguagem ele disse uma coisa que o povo entendeu perfeitamente. Walter Antônio pergunta a seguinte, boa noite, e Lúcifer? Qual a relação com Satanás? Como eu já disse, Lúcifer é uma série da Netflix. É isso. Não tem na Bíblia o nome Lúcifer. Ponto. Desafio você a achar. Não tem na Bíblia o nome Lúcifer. Mas da onde vem isso? Na Idade Média, quando traduziram o texto agora do grego, pegaram o texto grego, nem o texto hebraico foi, pegaram o texto grego e traduziram para o latim. No latim, a chamada Vulgata Latina, pega lá aquela profecia, eu não lembro agora se é de Isaías 14 ou a de Ezequiel 28, então, que diz, ó tu estrela da manhã, né? O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é o brilho do planeta Vênus, isso que é a estrela da manhã, tá bom? Que o Vênus, você consegue vê-lo algumas vezes pela manhã e é muito brilhante e tudo mais, então o pessoal chama de estrela da manhã o planeta Vênus, né? Ó tu estrela da manhã, então ele fala, ó Lúcifer. Bom, olha o engano, se estrela da manhã é Lúcifer, como é que fica Jesus em Apocalipse, que é chamado ele de estrela da manhã? A gente até canta, és a nossa estrela da manhã, né? Então, eu acho estranho as duas coisas, porque eu não consigo cantar para Jesus que ele é o planeta Vênus. Mas eu entendo
a figura da linguagem. Então, ele é tão brilhante, ele é tão maravilhoso que ele é como a estrela da manhã. Então, é um elogio. É como você chamar alguém de rosa, de flor, né? Você está pegando uma coisa da natureza e atribuindo a uma pessoa. Da mesma forma, aquela estrela brilhante, linda e maravilhosa, Jesus, o Senhor é como essa estrela da manhã. Só que ali no texto, está falando, não lembro agora se para o da Babilônia ou se para o rei de Tiro, eu acho que é do rei de Tiro, quando fala, ó tu, estrela da manhã, que brilhava, estava dizendo assim, seu reino, você, brilhante, lindo, serás precipitado, né? No mais profundo ali, junto no campo dos homens e tudo mais. E aí o pessoal fala que essa é a queda de Satanás. Mas não é, é a queda do rei da Babilônia. É isso, tá bom? Ou do de Tiro, um dos dois. Eu sempre confundo Isaías 14, que é da Babilônia, e Ezequiel 28 é sobre o rei de Tiro. Leia lá e você mesmo vai concluir isso. É só você pegar na história depois e ver bem qual foi o fim do rei da Babilônia e qual foi o fim do rei de Tiro. As profecias se cumpriram. Vamos lá. O Walter Antônio também pergunta o que possui a pessoa quando diz que está endemoniada. Olha, meu entendimento é o seguinte, alguém pode me perguntar, você acredita que existe Satanás e os demônios? Eu acredito que tem. Por que eu acredito que tem? Porque está escrito na Bíblia. Jesus foi lá e expulsou demônio, eu vou tentar interpretar aquilo? Não, eu consigo entender o que é que Jesus quis trazer de coisa mais profunda do que aquilo. Mas que tinha uma pessoa realmente possessa por um espírito maligno, ali tinha. Eu já vi pessoa possessa por um espírito maligno, contei isso na aula passada. Já expulsei demônios. E para mim, expulsar demônio não é uma coisa complicada. Você fala em nome de Jesus para sair, o demônio sai. Agora, esses demônios na estrutura, essas estruturas demonizadas, não sai só com a gente saindo na rua e dizer essa cidade é do Senhor Jesus e pegar uma figura, eu acho coisa mais brega isso, pegar uma figura recortada em cartolina, né, de uma chave, geralmente ouro, dourada, né, alguns até envolvem ela assim, dourada, na mão do prefeito da cidade, e o prefeito da cidade dando para o presidente do conselho de pastores a chave da cidade, e a gente fala, aleluia, Jesus agora é o rei dessa cidade, e até agora essa cidade não mudaram nada. Vamos ser realistas, gente? Vamos ser realistas, estamos brincando de guerra espiritual, estamos brincando de batalha espiritual e nisso aumentando os poderes políticos e tantas outras contaminações que Jesus expulsou nos seus dias, né? Vamos lá. Marco Aurélio pergunta, eu tenho mais 3 perguntinhas aqui, eu vou ser rápido. Marco Aurélio pergunta, deixa eu ver, apareceram outras 2 ainda depois, espera aí, fica comigo. Marco Aurélio pergunta, Anésio, se Jesus cita o diabo como em Mateus 25, né? Então, preparado, que é aquele lugar preparado para o diabo e seus anjos, que eu vou estudar isso com vocês mais adiante, sobre o inferno, eu vou estudar isso com vocês, só que mais adiante. Ele não atesta que a figura do diabo, como entendida na sua época, era real e definitiva? Querido, lembra na aula, hoje mesmo citei, Jesus se contextualiza, ele pega o que já existia na teologia da época, não mexe porque não tinha motivo de mexer e ele usa essas mesmas figuras para trabalhar na mentalidade do povo. É por isso que eu digo, a teologia hoje não precisa ser, será que não precisa ser um pouco mais atualizada nesse sentido? Então, não é atualizar a Bíblia, é atualizar a teologia. Eu até entendo um pastor amigo meu, quando ele disse atualizar a Bíblia, era isso que ele estava querendo dizer. Ele falou, tem que atualizar o nosso pensamento. É o que nós pensamos sobre a Bíblia. A Bíblia não muda, gente. A Bíblia não muda. Nem Deus muda. Mas a teologia, sim. Então, nós precisamos ir pensando e repensando sobre isso aqui. Mas lembra, Jesus, sim, usou essa linguagem. E porque ele usou essa linguagem, eu não me sinto na autoridade de dizer, não existe demônio, é inventado, diabo é inventado. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que se a Bíblia disse, eu aceito e acabou. Ela está acima de mim. E para mim existe Satanás, existem os demônios, mas não dessa maneira como é pintada na Idade Média. Eu acho que tem algumas outras formas de nós vermos isso, vide aula passada. Tá? Mais uma pergunta do Alexandre aqui, o Nalon, ele pergunta assim, pastor, a tentação de Jesus poderia ser algo ligado com a política, tentando colocar Jesus na parede para que ele mudasse o que ele estava pregando? Olha, a tentação de Jesus ela é bem alegórica, né? Pensa bem, o diabo levou para o pináculo do templo, então ele foi teletransportado para lá. Como é que aconteceu de fato essa tentação? Foi algo na mente de Jesus, num confronto que ele teve?
Foi algo ali, num momento de oração, no imaginário dele que aquilo aconteceu? Ou foi fisicamente? Então Jesus e o diabo levou Jesus lá para o pináculo do templo. Então as pessoas viram aquilo. Então são perguntas que a gente não vai ter resposta. A gente não vai ter resposta. Eu prefiro entender que ali, naquelas 3 áreas de tentação de Jesus, aí sim a gente tem muito a aprender. Qualquer dia a gente pega ali Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 e mostra cada um daqueles detalhes da tentação. É um ensino para a igreja do modo como as forças das trevas tentam claramente apagar a nossa luz. Está ali na vida de Jesus. E como que se vence isso? Permanecendo na palavra de Deus. Lembrando que o diabo usou a própria palavra de Deus, distorcida, fora do contexto, para tentar Jesus. Então, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que fala da palavra de Deus é de Deus, e até a própria besta do Apocalipse, né, que mostra as forças anticristo, né, diz que parece cordeiro, mas fala como dragão. Toma cuidado. Vamos lá. A Yara pergunta, Anésio, podemos dizer então que a maioria dos males causados pelas próprias pessoas, são causados pelas próprias pessoas e não por Satanás da teologia da Idade Média? Olha, de fato, muitos males são sociais, gente. A gente está ignorando os males sociais. Os males sociais existem e eles são malignos, demonizados. Vide aula passada. É isso que eu quis dizer na aula passada. Entendeu? E são assim. Por que nós temos pobreza e miséria na nossa nação? É culpa de Deus? Foi o diabo que fez? Ou tem a ver com as nossas estruturas e com a nossa cultura, né? Nem estrutura governamental, a nossa cultura que elege tais estruturas. São coisas para a gente pensar. Então, como eu costumo dizer, o problema do diabo está no inferno muito mais embaixo, né? É muito mais do que isso que simplesmente é pintado por aí hoje, principalmente nesses pregadores de televisão. Roberta Barreiros, esse daqui eu não li, gente, eu vou ler agora e responder já e terminar aqui o nosso bate-papo. Anésio, se o ser humano é o causador dos males no mundo, o que eu concordo, disse ela, né? Qual seria o papel efetivamente do diabo? Ele teria sido criado por Deus e como teria sido criado? Então, o que eu estou afirmando aqui é que essa tentativa nossa de dizer quando o diabo foi criado não existe. Não existe nas Escrituras. A Bíblia deixa isso oculto da gente. Por isso dizer que ele era o dirigente de louvor do céu. Gente, não, a Bíblia não diz isso. Então, eu não vou dizer também, eu não sei, eu simplesmente não sei. É mais gostoso dizer, não sei. E é interessante, porque Deuteronômio 29 diz o seguinte, as coisas ocultas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem a nós. Então, isso não nos foi revelado. Então, eu não vou aqui arriscar ou ficar com invencionice. Gente, tem tanta invencionice em demonologia por aí. Falam de demônios, de tipos de demônios diferentes. Demônios que habitam no centro da Terra, que são chamados reptilianos. Gente, estou falando, isso aí foi ensinado, procura na internet, você vai achar, tá? Ou nem procura para não perder seu tempo, né? Mas eu volto assim para o início da sua pergunta. O início da sua pergunta é, se o ser humano é o causador dos males no mundo, que eu acredito, eu também acredito isso, qual seria o papel efetivamente do diabo? É interessante. Pelo ensino de Jesus, é essa ação do diabo, influenciar as estruturas, trabalhar por detrás das estruturas humanas, aquilo que o Evangelho de João vai chamar de mundo. Nós vamos estudar ainda o Evangelho de João. Quando nós estudarmos o Evangelho de João, você vai ver que ele traz uma revelação muito mais ampla e muito mais desjudaizante, né? Ele tirou muita característica do judaísmo, mas ele traz um pensamento muito interessante. Ele mostra que o mundo é um sistema organizado e ele tem uma mentalidade maligna por detrás, chamada de Satanás ou de anticristo. Anticristo, para João, não é um homem que vai vir governar o mundo inteiro, igual se pintam por aí, né? Não é o Bill Gates, não é o Papa, não é ninguém. O anticristo já existia no tempo dele, existe até hoje. E esse anticristo são essas estruturas anticristo, anti-ungido de Deus, contra Jesus, contra tudo que você entende que é reino de Deus. Então, se o reino de Deus é amor, é o ódio. Se o reino de Deus é paz, é a guerra, é a perturbação.
Se o reino de Deus é o respeito, o desrespeito é coisa do anticristo. Portanto, dá muito bem, por isso que Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. E aí a gente vai saber o que é Cristo e o que é anticristo. Então você nota que as estruturas malignas são muito mais profundas do que simplesmente pintar um ser de vermelho. Boa noite a todos, eu tenho uma dúvida, a Adalto pergunta isso. O pensamento sobre dualidade, bem e o mal, surgiu na cultura persa? Se surgiu da cultura persa, no judaísmo, sim. A dualidade, essa ideia de o bem contra o mal, só entrou no pensamento e na compreensão dos judeus depois da cultura persa. Agora, se surgiu lá, eu não sei, porque eu acho que as outras religiões mais antigas no mundo também tinham isso. Eu estudei pouco as religiões, principalmente pré-históricas, mas me parece, pelos desenhos e algumas coisas que a gente tem de arqueologia, de que esse dualismo de bem e mal, ou dessa multiplicidade de deuses, também já existia. Você vai ver isso, por exemplo, nos sumérios, a gente tem um pouquinho, a religião dos sumérios, você vai ter ali de 2000 a 5000 a.C., por exemplo. Então, ali você vai ver um pouquinho desses dualismos. Naquela guerra dos deuses para matar a humanidade, aí um homem cria uma arca e vem a lenda, né? A história do Sumério, a mitologia da arca que não era de Noé ainda, né? Era aquela arca que salvou ali dos Sumérios. Você vai ver isso em alguns escritos antigos que eu já citei aqui nas primeiras aulas nossas aqui do Didaquê. Tem isso. Então ali tem deuses brigando entre si, os deuses eram muito temperamentais, não é? O bem, o mal, está tudo ali dividido, enfim. Quando a própria Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz e houve luz, ali está falando de deuses dos babilônios. O Tohu e o Bohu, que era o caos e a destruição, eram deuses deles. E em outras palavras, quando Deus fala, manda sentar todos esses deuses, que Deus está criando uma coisa nova. Essa é a ideia daquela poesia da criação de Gênesis. Mas isso, se você voltar lá nas primeiras aulas, com a compreensão que você já tem hoje aqui, você vai começar a compreender melhor as coisas que eu falei lá atrás. Então, fica aqui a minha recomendação para você, meu querido aluno, meus queridos alunos, né? Queridos irmãos, que a gente está aqui repartindo a palavra de Deus, volte a escutar as primeiras aulas, as aulas antigas e vai criando. Por exemplo, aula complementar para essa nossa, aula sobre o Império Persa. Volta lá e procura essa aula daquele Império Persa, que muita coisa, inclusive eu cheguei a copiar daquela apostila para repetir nessa apostila de hoje aqui, para você ver como a gente precisava recontextualizar para poder entender melhor a aula. Isso fica tudo mais fácil para a gente compreender. Gente, já falei demais hoje, novamente uma aula muito longa, prometo melhorar na próxima. Um beijo para todos vocês. Até domingo com uma boa entrevista antes da reunião, às 10 horas nosso culto, nossa aula, às 19h15 um bate-papo com o professor Rui e às 20 horas eu estou aqui com vocês de novo na próxima terça-feira. Deus abençoe, paz!